Fala, meus queridos! Vamos agora com a segunda parte dos jogos com finais emocionantes. Se você curtiu a primeira parte, se inscreva no canal, deixe aquele like e, é claro, deixe um comentário com dicas do que melhorar, o que vocês gostaram e também algum assunto que vocês queiram que a gente traga aqui no canal. Mas, enquanto isso, vamos lá com a segunda parte. Vamos falar agora de um jogo que é até difícil de entender o final dele, que é um final extremamente complicado, com muitas linhas temporais, mas eu vou tentar dar uma geral aqui. Estamos falando de BioShock Infinity. Nesse jogo você está na pele de Booker, um rapaz que é um ex-agente da cidade de Pinkerton e tem como missão resgatar a herdeira da cidade de Columbia. E essa herdeira é ninguém menos que Elizabeth Comstock, que está sendo mantida refém em uma torre por um autômato chamado Songbird. E como eu falei, o jogo mexe com muitas linhas temporais, e durante o jogo várias dessas linhas vão se misturando e levando a um final extremamente inesperado. O que acontece é que no final, Booker se revela como na verdade sendo Zachary Comstock, que é nada mais nada menos que o pai da própria Elizabeth Comstock. E assim, para evitar que toda essa loucura aconteça, no final você é levado de volta aonde seria o batismo de Zachary. E com isso, Elizabeth pode evitar que tudo aconteça. Mas ao mesmo tempo, se isso acontecer, o nosso jogador, o nosso personagem Booker, também não existirá. Mas ao final do jogo, apesar dessa complicação, um pós-crédito leva a crer que tudo deu certo. Mas o melhor mesmo nesse jogo é que você jogue e tire as suas próprias conclusões. Anna? Is that you? Bom, vamos falar agora de Nier Automata. Esse jogo maravilhoso de hack and slash tem um pequeno probleminha. Ele possui um total de 26 finais. Mas um deles é considerado como um dos mais emocionantes desse jogo. Bom, ele é chamado de final E. Para poder realizar esse final, você precisa primeiro realizar os finais C e D. Que com isso você vai conseguir liberar tipo um minigame no jogo. Após isso, quando você estiver realizando o final E, vai acontecer o seguinte. Quando chega no final, você percebe uma conversa entre os pods, afirmando que a Yorra, eu nunca sei falar esse nome, eles querem começar um novo projeto. E para evitar isso, todos os seus dados salvos dos jogos serão deletados. Assim, você começa a travar uma luta extremamente difícil para evitar que isso aconteça. Mas, nesse momento, se você liberou os outros finais, você vai perceber que outros jogadores, para esse detalhe, você precisa estar online no jogo. Outros jogadores começarão a aparecer no seu jogo para te ajudar a evitar que o seu save seja deletado. Até aí tudo bem, mas aí vem a grande reviravolta do jogo. Apesar de tudo, você percebe que não vai chegar em lugar nenhum sozinho. E acaba aceitando que, para poder finalizar o jogo com sucesso, sim, você precisa sacrificar o seu próprio save. E com isso, tudo se resolve. そうだ。では、再び同じ結末を招くのではないか。その可能性は否定できない。だが、違う未来の可能性も存在する。未来は
与えられるものではなく獲得するものだから。Agora vamos falar de um jogo que encerra uma saga querida por muitos. Estamos falando de Uncharted 4, A Thief's End. Uncharted, a série Uncharted em si, é excelente. Mas o quarto e último jogo, que encerra a trajetória de Nathan Drake, tem um final extremamente emocionante. Ao final do jogo, quando você e a sua esposa Helena Fisher estão bem tranquilos, você assume o papel de Cassie, que é a filha do nosso herói com Helena. E assim, ela está lá, num momento descontraído, curtindo, por incrível que pareça, um Crash Bandicoot, e você se vê livre para explorar a casa de Nathan e falar com eles sobre a vida. Pois afinal você descobriu coisas interessantes pela casa. E nisso, Nathan e Helena começam a contar para sua filha sobre todas as suas aventuras. Um final simples, mas magnífico por mostrar toda essa interação familiar. Hey, there you are. Hey, Been looking for you. What are you doing in here? looking for you guys. Come on, we loaded up the boat. It's ready. Cool. I'll catch up with you guys in a sec. Why? I just need to, What's up, Cassie? Okay. Don't be mad. Hey, I said don't be mad. Keys. So, what did you see? Nothing really. Well, just that photo of you two and Sully. With a bunch of Spanish-looking treasure. And a shotgun. This was bound to happen sometime. Maybe we should just tell her. She's not ready for it. Ready for what? All that crazy shit in there? Language. Yeah, language. Sorry. But you guys are literally keeping skeletons in your closet. Or at least a silver skull of some kind. No, I don't think I'm ready for this. Really? Nate, it's time to have the talk. Yeah, it's totally time. Wait, which talk are we talking about here? She's just a kid. She's older than you and Sam when you started all of That is different, and you know it. Okay, look, if you guys were into some shady stuff, it's totally cool. But I think I'm old enough to know about it, right? Old enough. How old are you again? Haha, funny. Mom? All right. Well, let's see. For me, it started when this guy called me up with a scoop on a massive historical find. It sounded like a complete fraud. Yeah, handsome fraud. No, I hadn't even met him yet. She knew. She knew. So this fraud says, if you fund the trip, then I'll give you the coffin of Sir Francis Drake. And for the record, I totally delivered. Yeah, you delivered us into the hands of Indonesian pirates. No, come on. You know I had nothing to do with Okay, that. guys, time out. You're saying that you were attacked by pirates after you found the coffin of Sir Francis Drake. Is that right? Yeah, pretty that's much right. it. Yeah. Bullshit. Language. Vamos falar agora de um clássico dos clássicos. Esse jogo de 2010 da Rockstar é ele mesmo,
Red Dead Redemption, jogo que conta a história de John Marston. Nesse jogo de mundo aberto extremamente vivo e com uma narrativa bem densa, você está realizando tudo o que é possível para resgatar a sua família que está na mão do governo. Eles cobram que você vá atrás da sua antiga gangue, para que assim eles se livrem da gangue e você possa rever a sua família. Só que ao final do jogo, apesar de você ter cumprido com a sua parte, ter feito tudo conforme planejado e combinado com o governo, ao chegar em casa e realmente rever a sua família, você percebe que algo está errado. Com isso, você consegue mandar a sua mulher e filho embora, mas descobre que foi traído pelo governo. E nesse momento, ao perceber que estava cercado, você sai de casa e é executado sem dó nem piedade pelos membros do governo. Um final já extremamente emocionante, mas que ainda possui mais um detalhe. Como se fosse um pós-crédito, anos depois aparece o filho de John Marston e ele vai atrás daquele que era responsável pelo acordo com seu pai e vinga a morte do seu pai, encerrando assim essa história magnífica. E por último, vamos falar de um que talvez seja o mais conhecido aqui, e nada mais nada menos do que The Last of Us. Esse jogo que conta a saga de Joel e Ellie. Joel era um pai de família que ao começo de toda a confusão do jogo se vê sofrendo com a perda de sua filha. Durante a história ele conhece a menina Ellie e aí os dois começam a criar um laço familiar, uma grande amizade entre os dois. Mas, ao final do jogo, você já tinha descoberto um detalhe bem sutil, que Ellie era imune ao vírus que estava se espalhando. Havia uma promessa de que ela poderia salvar a humanidade, cedendo, digamos assim, seu sangue para experiências. Mas ao chegar no laboratório e ser confrontado das ideias, Joel descobre que, na verdade, para que seja feita a vacina, Ellie teria que ser sacrificada. E com isso, pesa então aquela decisão de salvar a humanidade ou salvar aquela que acabou se tornando mais próxima de você e quase a sua família. Joel, então, numa decisão surpreendente, faz de tudo para fugir daquele local, resgata Ellie e vai embora. E é claro, quando Ellie acorda, ela pergunta o que aconteceu. E ele mente para ela dizendo que a cura não existe, para que assim a menina não se sentisse mal. E esse é um final extremamente emocionante e um jogo que todos devem jogar. What the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. What happened? We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. There's dozens, actually. Ain't done 'em a damn bit of good, neither. They've stopped looking for a cure.
taking us home. Então é isso, meus queridos. Vocês gostaram dessas duas partes dos jogos com finais emocionantes? Novamente, então, se inscrevam no canal, deixe aquele like. Em breve, muito mais conteúdo de jogos, muito mais conteúdo sobre tecnologias, informações desse mundo maravilhoso. Aguardo vocês nos próximos vídeos, hein? Abraço!